Bom dia, irmãos. Eita, que a igreja está cheia, mas parece que não tem ninguém, gente. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Vamos nos colocar de pé, dar início ao nosso culto desta manhã, continuidade ao Congresso de Missões. Abaixe sua cabeça, faça a sua oração, coloque diante do Senhor o seu coração, peça que Ele fale com você. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos cercam todos os dias. Te agradecemos, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, mas a tua graça nos alcançou, ó Deus, e por isso estamos aqui, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor quebrante, ó Deus, os nossos corações, tire de nós tudo aquilo que tem endurecido o nosso coração, ó Pai, que tem nos impedido de nos aproximarmos do Senhor, Pai. Fala através das canções, ó Deus, que possamos te louvar, te engrandecer, ó Deus, através das canções, e também fale conosco através da tua palavra, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nós estamos aqui pela graça. É somente por ela que nós estamos aqui. Então, até que Ele venha, que nós possamos proclamar o nome dEle por onde quer que estivermos. Amém? Me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, Jesus está voltando. Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a
faz continuar. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. As vozes. Até que ele venha, Até que ele venha. Cristo. Cristo Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Glória a Até que ele Deus. venha. Glórias a Deus. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor dos céus observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Senta um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém.
através das nossas vidas, esse espalhar possa chegar em toda tribo, língua e nação, e que toda tribo, língua e nação possa louvar e reconhecer Jesus como Senhor. Amém? Tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Para finalizar, Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. aleluia. Podem se assentar. Yuri. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós temos alguns recados para os irmãos. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Ari. Enquanto o Ari vem aqui, eu gostaria de reforçar para os irmãos que hoje a nossa cantina ela está aberta, porém ela está sendo lá na sala da MCM, então não deixe de sair daqui e passar lá, tá bom? Nosso post já chegou, está atrasado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Em dezembro, agora dia 10/12, nós vamos ter o nosso café especial de Natal. Será realizado aonde? Embaixo do viaduto ali, naquela parte gradeada do lado de cá, do ladinho da igreja. Horário, às 7h30 da manhã. Pregador, pastor Babão. Venha conhecer, participar e ver o testemunho do pastor. Será uma bênção. O pastor Babão só vai estar pregando, irmãos, aqui embaixo do viaduto. Na igreja, será o pastor Gesiel Dias, tá bom? Então, é uma oportunidade de você estar conhecendo o trabalho, participando
e vendo o testemunho do pastor. Amém? Você que é jovem, homem alfa, que vai para a confrontação no sábado, precisamos de você domingo, 6 horas da manhã aqui na igreja, que nós vamos fazer um arrastão. Então, somente os homens, os alfas novinhos, estejam aqui de manhã, que nós vamos precisar de vocês. Quem chegar para o trabalho, esteja me procurando para me dar algumas orientações, principalmente você que vai nos ajudar a ir trabalhar. Participe, irmãos, esteja orando por nós, que esse também é uma batalha espiritual, esteja contribuindo também. Se você for contribuir, faça a sua contribuição, identifique lá na tesouraria Madrugada com Carinho. E eu ia dar o aviso da cantina, mas o Uri já deu, já. Obrigado. Deus abençoe. Amém, irmãos. O Ari já comentou aqui, mas cadê os machos alfas aí? Aú! Irmãos, dia 9 de dezembro, nós teremos aí o nosso churrasco, né, pastor? Churrasco aí, que vai ser um negócio abençoado, comunhão. Vai ser lá na Igreja Batista Oásis, tá bom? Fica ali perto, como que é o nome daquele mercado? Negreiros, isso, fica ali perto do Negreiros, é bem facinho de chegar, tá bom? Então, você que é macho alfa, já proclame essa data aí na sua agenda, dia 9/12, tá bom? Agora, momento de dízimos e ofertas. Antes, eu queria conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita pela primeira vez aí, queira ficar de em pé para que nós possamos se conhecer. Pastor Marcos de Almeida, mais alguém que nos visita aqui, ó. Você que está perto aí, dá um abraço aí no nosso irmão. Aqui também nós temos um irmão. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo aqui. E nesse momento de dízimos e ofertas, vale lembrar que esse é um privilégio nosso, enquanto Igreja Batista de Goianazes. É uma honra para nós podermos participar deste momento. Você que nos visita, não se sinta obrigado a dar nenhum tipo de valor a essa igreja. Se você sentir no seu coração, amém. Mas esse é um privilégio que nós temos enquanto membro aqui desta igreja. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor. Nós estamos aí em um período do Congresso de Missões e vale lembrar que este momento é um momento onde nós estamos investindo no reino de Deus, para que o reino de Deus avance, para que a manutenção da casa do Senhor aqui seja feita também, entende? Então, não se trata meramente de dar algum valor à igreja, mas de investir no reino de Deus, com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Senhor, obrigado por este dia, Pai, obrigado por nos dar a oportunidade, Pai, o privilégio, Senhor, de investir no Teu reino. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero pedir em especial por aqueles irmãos que estão desempregados, por aqueles irmãos que não estão com oportunidade, e não podem contribuir, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, esteja abrindo portas, esteja abençoando a vida desses meus irmãos nesse sentido, Pai, para que eles possam também participar desta alegria, Senhor, que é poder investir no Teu reino, Pai. Que em nome de Jesus nós tenhamos um coração grato, nós tenhamos um coração generoso, Pai, um coração livre de mesquinhez, Pai, para que ao contribuir no Teu reino, Pai, nós entendamos que, além de todas as coisas, nós estamos investindo no reino do Senhor, para que o reino do Senhor avance, para que a Tua igreja, Pai, continue de fato avançando, e é um privilégio, Pai. Nós te agradecemos por esta honra que o Senhor nos dá de poder contribuir, e é no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro. Amém e amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a
as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pode se colocar em pé? Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele, que toda a terra conheça, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Essa última canção que nós vamos cantar, nós já temos cantado ela o mês todo, então os outros dias era ensaio, agora é para valer, então vamos cantar com toda a força do nosso coração. Amém? tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não para.
maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu, pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença, ela nos constrange. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Quebra em nós, ó Deus, toda incredulidade, toda teimosia, toda desobediência, Pai, toda dureza de coração.
e com corações sensíveis à tua voz, ó Pai, nós possamos a cada dia nos derramar diante do Senhor com sinceridade e inteireza de coração. Continua falando conosco, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Irmãos, nós temos um recado da nossa missionária Mara e do nosso querido irmão Omar, lá diretamente do México, e vai passar aí para a gente assistir agora. Olá, amada Igreja Batista de Guaianazes, felicidades pela Conferência Missionária Entendes o que Lês. Vamos compartilhar um pouco do que aconteceu neste ano, um dos eventos principais, os batismos, pelos quais estamos agradecidos a Deus, a nova igreja plantada em Guiné-Bissau. Temos reuniões semanais com as mulheres também. Tivemos alguns probleminhas técnicos ali, talvez no final do culto role. Então, beleza. Irmãos, agora eu estou muito feliz hoje de poder apresentar o nosso preletor da manhã. Eu tenho o privilégio de ter aula com ele, meu professor lá na Faculdade Teológica. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Marcos D. Almeida, não é o cantor Marcos Almeida, tá? É o Marcos D. Almeida, é importante lembrar. E é um privilégio para nós poder ter este homem de Deus aqui, acima de qualquer título, acima de mestrado, acima de qualquer coisa, poder apresentar aqui um homem de Deus. Eu não tenho dúvida de que ele é, dentro ali da faculdade, a minha maior referência, e para mim é um privilégio, professor, ter o senhor aí como professor. E mais ainda, poder te receber aqui hoje é de fato um privilégio. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos sobre a vida do pastor Marcos. Senhor, obrigado pela vida do teu servo que aqui está. O Senhor sabe o quanto ele tem abençoado não só a minha vida, mas a vida de todos os alunos ali naquela faculdade. E é um privilégio, Senhor, poder receber este servo do Senhor, como ele mesmo gosta de dizer, doulos do Senhor. Pai, que o Senhor esteja usando o teu servo nesta manhã, com poder e autoridade no nome de Jesus, que em nome de Jesus, Pai, ele fale aquilo que vem diretamente do teu coração. Amém. Para as nossas vidas, Pai. E é no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro, amém e amém. Só um detalhe, hoje vocês vão descobrir onde foi que eu aprendi que não é qualquer graça e não é qualquer paz, hein? Amém. Deixa eu me preparar aqui, técnico de som. Quero dizer que eu sou muito seu amigo, viu, meu querido técnico de som, viu? Você sabe que se o técnico de som quiser, a gente fala fino, fala grosso, né? Ou a gente nem fala, não é isso, meu brother? Teste, 1, 2, 3, som. Tá bom para você? Tá aprovado? Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Eu quero cumprimentar vocês com a graça e a paz. E eu sempre digo isso porque tem um valor muito importante nós entendermos a maneira como Deus nos ensina a dirigir as outras pessoas, né? A gente sempre cumprimenta assim, né? A graça e a paz do Senhor, tal. Eu uso a graça e a paz porque Paulo usa bastante quando ele cumprimenta as igrejas. E essa dobradinha é importante quando você fala graça e paz. A graça é essa atividade, esse presente de um Deus que te criou, que me criou e que estendeu as mãos sobre você, que te deu uma nova vida, e que te protege, que cuida de você, que sustenta a tua vida. Tudo que você precisa, todas as suas necessidades estão supridas em Cristo Jesus. Isso porque se for, sei lá, algum mérito, imagina, né? For pesar na balança o que você faz de legal e o que você faz de não tão legal, não é verdade? Mas não é assim que Deus age, né? Deus, segundo a sua misericórdia, age sempre com graça. E essa graça que nos tirou do império das trevas, essa atividade de Deus de nos resgatar e nos colocar no lugar de segurança, dá a certeza que todos nós aqui,
podemos experimentar um contentamento, uma paz, uma satisfação, segurança. Por isso eu digo, a graça e a paz, mas não é qualquer graça e nem qualquer paz. A graça e a paz do nosso e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, alegria, pastor. Muito bom, muito obrigado, viu, pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui. Eu tenho também o privilégio de servir a nossa denominação na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sou um dos professores, sou também o coordenador acadêmico. E nosso objetivo, irmãos, é servir, preparar realmente obreiros, servos de Deus, preparar no exercício da atividade em servir com excelência, fazer de fato diferença, buscar a excelência. Esse é o nosso compromisso. E um dos primeiros princípios que nós temos na nossa denominação é olhar para o texto e saber que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, irmãos. Segunda coisa, o nosso Deus é um Deus grandioso, tremendo, habita no mais alto céu, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus imanente, Ele é um Deus que está nesse lugar. Ele é um Deus que nos toca, Ele é um Deus que nos enche, Ele é um Deus que conduz, Ele ilumina os nossos caminhos, Ele alimenta o nosso coração, Ele enche a nossa vida de amor, de paz, de alegria. É um Deus presente, é um Deus pessoal. Esse é um compromisso que nós temos. Por quê? Porque nós sempre vamos entender uma coisa importante. Igreja não é uma organização, não. A igreja é um organismo vivo. Igreja é um organismo vivo. Nós somos membros uns dos outros. Você não veio aqui assistir um culto. Você veio aqui para se ligar com pessoas que estão no corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. E você veio compartilhar, você veio para dar e para receber. É isso que Paulo ensina, e essa é a maturidade que se espera que uma igreja avance nesse rumo. Por isso eu digo sempre o seguinte, né? O pastor não é a cabeça da igreja, e nem quer ser a cabeça da igreja, porque a cabeça da igreja é uma só. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, tudo isso para falar por que a gente cumprimenta com a graça e com a paz. Mas, ok, eu quero convidar vocês, então, a abrir. Enquanto você vai abrindo, aí eu vou ligar o meu aplicativo, e não tem problema algum, né, gente? Porque vamos lembrar que a Bíblia nem sempre foi como vocês têm ela nas suas mãos aí. A Bíblia já foi escrita em tiras de junco, né? A gente chama de papiro, depois pergaminho, depois virou rolo, depois virou códex e tal. E hoje nós temos a possibilidade. Só não deixa esse aparelhinho aqui, ó, roubar o que você tem de mais precioso na tua vida. Eu sei que você acha que é o dinheiro, mas não é. O que você tem de mais caro na tua vida é o teu tempo. E hoje nós vivemos um momento muito sério, muito complicado. Satanás tem roubado de você o seu tempo. Você sabe o que eu estou falando, né? Não sabe? Quando você pega o teu aplicativo e você está tão viciado que Deus está falando num culto e você está lá, ó, na rede social. Instagram, pastor, Facebook e outros que eu não conheço, tá? Porque eu já sou um jovem idoso. Então a gente não se aguenta. Então você pode usar um aparelho como esse aqui para ler o texto. Eu tenho várias versões, tenho aqui em grego, em hebraico, sou professor de grego, então me facilita muito, mas eu estou falando de mim também, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Já teve essa experiência de começar a ver um vídeo, ver uma foto, ver outro vídeo, ver uma foto, daqui a pouco passou 1 hora e meia. Posso te falar sério? Sério mesmo? Esse tempo, brother, nunca mais volta. Você nunca mais recupera esse tempo. Esse tempo foi embora, se perdeu, ele é caro. Ele custou caro. Então não devo. Não, longe de nós não somos uma igreja legalista. Longe de nós dizer faça ou não faça. Não, é simplesmente para você pensar.
É simplesmente para você refletir. É simplesmente para você ter uma seguinte consciência. Os ladrões virão roubar o que você tem de mais precioso. E o que você tem de mais precioso hoje é o seu tempo. Tempo que você poderia estar conversando com a tua esposa, com o teu esposo. Tempo que você poderia estar dedicando para o seu filho. Tempo que você poderia estar servindo melhor a comunidade local. Sim, podemos usar. E usar com sabedoria. Então eu convido você, viu? Como é que eu faço aqui? Ligo, e o que mais que eu faço agora? Estou aprendendo, gente, aqui, ó. Meu brother. Deixa ele colocar aqui. Gente, como nós estamos num congresso, eu vou fazer um meio do caminho, assim, sabe? Entre um sermão e algumas reflexões importantes aqui no que diz respeito a esse tema. Aliás, pastores, excelente, sensacional o tema, viu? Entendes o que lês? Hã? A internet caiu? É. Tá. Não, eu espero. Vamos lá. Então, antes, vamos ler o texto de Atos, capítulo 8, né? Que é o texto da nossa reflexão. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. É um parágrafo, né? Uma narrativa. Eu vou aguardar você abrir aí, enquanto isso vou tomar a aguinha que eu recebi. Atos, capítulo 8, versículo 26. Quem encontrou diz amém. Essa é uma igreja participativa que eu estou gostando, viu? Deixa eu só fazer um comentário com vocês. Eu sou casado há 31 anos, estamos juntos há 35 anos com a Ivelise, minha princesa, sem a qual acho que nem estaria aqui. Hoje ela tem atividade na nossa igreja também, ela trabalha com... Então, falei, tem que ficar amigo do técnico. Já na hora ele já resolveu. Então, gente, eu estou aqui só, mas eu tenho uma mulher preciosa, uma mulher de Deus junto comigo, e a gente se divide no ministério, viu? Então, eu queria só deixar registrado aqui. Normalmente, quando ela pode, ela está comigo. O texto diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, administrador, né, de quem cuida do dinheiro, de todo o seu tesouro que vier adorar em Jerusalém. Estava de volta, sentado no seu carro, e aí ele vinha lendo ali o rolo do profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Entendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. E depois o texto segue. Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai, nós celebramos o Teu nome essa manhã de congresso, mas principalmente essa manhã, Pai, onde nós temos esse privilégio de, juntos, numa só comunhão, Pai, um só corpo, sobre um só Espírito, Pai, sobre Cristo e a atividade da Trindade. Nós celebramos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, pela maneira como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dessa comunidade, dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa conferência diz respeito a essa expressão. Olha, você entende o que você lê? Olha que interessante, né? Entendes o que você lê? E aí nós temos uma expressão, né, muito interessante na língua original, que é a seguinte, né? O ler ali é assim, ó, o conhecimento que está nesse texto está subindo para a tua cabeça? Porque a gente pode entrar numa rotina, né? De ler e fazer diferença nenhuma, não é isso? Tem que ler meio religiosidade, sabe? Preciso ler a Bíblia, ler, mas não entende nada, não ouve nada. E é legal porque esse texto, ele desperta em nós uma coisa muito interessante, né? Ou seja, pela mera leitura do texto, será que dá para nós alcançarmos de fato isso que eu acabei de dizer, a mente e a vontade de Deus? Será que de fato nós temos hoje ouvido o que Deus está falando? Aliás, é muito interessante nós levarmos em conta que Deus fala por meio das Escrituras Sagradas. Já tive experiência assim em cabeça pastoral, de uma pessoa chegar para mim e falar assim: ai, pastor, eu estou assim, há uns 4 meses orando para que Deus fale comigo. Eu perguntei: então faz 4 meses que você não lê a Bíblia? Porque o texto de 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda Escritura é soprada por Deus, inspirada por Deus. Toda ela, cada parte do todo. Portanto, nós estamos diante de um texto, nós estamos diante de um código, e esse código, ele precisa ser decodificado para que o hálito de Deus venha até nós. O hálito, a voz, a mente, o coração de Deus. Mas só que não passa por osmose, né, gente? Sabe o que é osmose? Deus fala comigo, aí você pega a Bíblia, bota dentro do teu travesseiro. Aí vai dormir lá com a Bíblia. Espera que transmita por Wi-Fi ou Bluetooth, né? Não tem, irmãos, tua Bíblia não tem Bluetooth, né? Não, mas eu tenho um aplicativo, mas a tua cabeça não alcança o mesmo sinal. Tem que ter esforço, meu irmão, minha irmã. Tem que ter dedicação. Tem que fazer a coisa certa. Outra coisa importante é o seguinte, né? Não é porque alguém, e aí é um perigo que nós vemos hoje, né? Usa o texto, usa a Bíblia, que ele está usando a palavra de Deus. Olha que sério isso. Mas como assim? Explica melhor essa história aí, eu vou explicar. Lembre-se que Jesus foi tentado por Satanás, ou não? Sim ou sim? Sim. E aí ele pegou e colocou uma mulher nua na frente de Jesus, não foi assim? Não. Abriu uma mala com dólar, euro, botou na frente de Jesus uma Lamborghini. Se você me adorar, eu vou te dar esse carrão aqui. Mas como é que eu vou pôr gasolina? Tem razão, vamos mudar. Não, Satanás, ele tenta Jesus com a Bíblia. Ele tenta Jesus com a palavra. Ele usa a Bíblia, mas ele usa de uma maneira aleatória. Ele usa de uma maneira completamente fora dos contextos. Você sabe que você pode criar assim ensinos esquisitos, né? Se você não tomar cuidado em usar o texto de uma maneira correta. É possível, por exemplo, a teologia do suicídio ou da forca, sei lá. Judas foi e se enforcou. Vai tu e faze. E o que tem que fazer? Faz-o depressa. Usei 3 textos da Bíblia. Estou ensinando a palavra de Deus? Percebe? Então, se entendes o que lês,
nos leva a uma reflexão muito importante. Nós não podemos fazer o uso da Bíblia da maneira que nós quisermos. Porque se você vai fazendo uma colcha de retalhos, a Bíblia pode dizer aquilo que você quiser que ela diga. Mas tem uma terceira situação. É quando as pessoas começam a criar as suas teses. Quando as pessoas começam a criar as suas ideias. Quando as pessoas começam a bolar as suas doutrinas, os seus ensinamentos. E aí, finalmente, ele vai e fala, bom, agora eu preciso de um texto para cristianizar as minhas ideias. Percebe? A gente tem um pouquinho de médico, a gente tem um pouquinho de engenheiro, não é verdade? A gente tem um pouquinho de cozinheiro. Por isso, a Bíblia, para que você possa compreender o que você lê, ela precisa ser interpretada. E a interpretação, gente, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Você deve fazer um trabalho de interpretação de acordo com a sua natureza, o que a Bíblia é. Você tem que interpretar a Bíblia de acordo com o que ela é. Isso vai fazer toda a diferença para a tua saúde espiritual e é o que você ouve uma vez por semana. Só que a concorrência durante a semana ela é muito grande, pastor. Eu sei disso, a gente trabalha com isso. Então, eu costumo fazer uma comparação daquele que lê, estuda a Bíblia, e todos os cristãos foram chamados para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra na mente do coração, como diz o texto de Hebreus 4, ela discerne, ela abre a cabeça, ela ilumina o seu caminho. A palavra de Deus, uma vez que ela entra no teu coração, ela te transforma, ela te faz crescer, ela alimenta o teu espírito, o teu coração, a tua alma, faz toda a diferença, ela muda, leva você ao sucesso. Eu costumo comparar o trabalho de quem explica, como por exemplo o Felipe, a história é muito clara, a gente quase não precisa nem explicar, porque a história por si, ela se explica. O moço que está cheio do Espírito Santo e que é alguém que conhece e que sabe, conhece as Escrituras Sagradas, é conduzido pelo Espírito. E quando ele chega no lugar onde o Espírito quer que ele esteja, porque ele ouviu a voz de Deus, ele ouve alguém lendo o profeta Isaías. E esse eunuco que está lendo não está entendendo, ele lê, mas não entende. E a pergunta é respondida com outra pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta é simples. Como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Por que Jesus organizou um grupo de pessoas e discipulou as pessoas antes que as pessoas fossem para a atividade? Justamente para que eles tivessem condições de ensinar, de compartilhar, de ser um arauto, de ser uma testemunha do Senhor. Por isso, um intérprete, ele pode ser comparado a um médico. Quando você procura um médico, um especialista, o que você espera desse médico? Que ele conheça o corpo. E quando esse médico está ali diante de você, ele tem o conhecimento, mas ele precisa te ouvir. E quando ele te dá um diagnóstico, esse diagnóstico é a interpretação que diz respeito a você, ser humano. Ou seja, ele precisa interpretar de acordo com o teu corpo, de acordo com a tua natureza. Se ele é um cardiologista, de acordo com o que ele conhece do coração. Você imagina, você procura um cardiologista, ele não estudou, não conhece, não se interessou, vive perdendo o seu tempo com outras coisas. Mas ele não tem intimidade com o objeto, ele não tem intimidade com
O corpo humano, ele nem conhece muito bem, na verdade ele comprou um diploma. Não, nem comprou mais, porque agora dá para imprimir um diploma. Você conhece a história? Já viu noticiário de médicos que não são médicos? Já viu? Você entregaria teu filho? Levaria o teu filho no médico assim? Irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão perigoso como os dias de hoje, onde qualquer pessoa pode manipular. Muito mais sério ainda do que a medicina é a exposição da palavra de Deus. Porque o sagrado, o poder do alto, ou a manipulação desse poder, impacta muito a nossa mente. E nós temos que tomar um cuidado muito grande. Muito sério. Por isso, esse tema custa tão caro para nós. Entendes o que lês? Esse tema é um tema extremamente fundamental e importante. Por isso, o eunuco responde com uma pergunta: como é que eu vou entender se não tem? Aí a gente fica esperando que o pastor faça tudo. Mas o pastor não é onipresente. Até gostaria de ser, de repente, né? Não, irmãos. O corpo de Cristo deve estar saudável. E o objetivo de uma conferência como essa aqui é fortalecer a tua mente, o teu coração. É fortalecer a tua vida, é fortalecer os teus pés. Porque a partir do momento que você se envolve com o texto, você envolve a tua família no texto, você se envolve com Deus, você se envolve com a natureza característica do texto, acontece algo extraordinário. O vigor, a força, a energia, a vontade, a alegria. Por quê? Porque há espiritualidade nessa atitude. Abrindo um parênteses, né? Se alguém te perguntar assim, a queima-roupa, todo mundo aqui é crente? Sim ou sim? Você ama Jesus? Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Sim. Você foi tocado por Jesus? Sim. E se alguém te perguntar, você é uma pessoa espiritual? Vamos seguir mais ainda. O que é ser espiritual? O que é ser um homem ou uma mulher espiritual? O que é? O que é ser uma mulher espiritual? Aí a gente confunde espiritualidade com atitudes de serviço, de liturgia, de culto, de pregação. Pastor é espiritual, irmãos? Né, pastor? Pastor é espiritual. O diácono é espiritual? Depende do diácono. E o músico é espiritual? A gente confunde, sabe, essa coisa da espiritualidade com aquilo que a gente faz, porque de repente o Senhor, e usa mesmo naquele momento. Mas a resposta, ela tem que ser entendida e ouvida nas Sagradas Escrituras. Ser um homem e uma mulher espiritual é ser um homem ou uma mulher que manifesta o fruto do Espírito. Ser espiritual é ser um homem e uma mulher que manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, paz, paciência. Paciência. Mas não é para você o fruto, meu brother. Fruto não é para você. Fruto é para ela, para ele, para o outro. Espera aí, você está dizendo que espiritualidade tem a ver com o trânsito de São Paulo? Generosidade. O cara está meia hora tentando entrar, ninguém para deixar ele entrar, e nem você. Aí quando o cara entra, você põe meio corpo para fora assim, ó, do carro, assim, ó. Glória a Deus! Mas não é bem glória a Deus que você fala. O que está acontecendo é que
alguma coisa não está certa na tua vida. Salmo 1, e eu já abandonei todo o meu slide, então esquece o slide. Então assim, o Salmo 1 é o seguinte, o Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda no conselho de quem? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Agora veja, para aqui. Como é que eu vou discernir o caminho, o conselho e a roda? Não, de verdade, esquece. Você não tem como discernir. É uma bagunça que a gente vive hoje. A gente vive um momento assim horrível no nosso meio. Porque há muitos anos atrás a gente quase que tinha um limite, a gente percebia. Hoje não. Hoje a coisa está misturada no meio do cristianismo. E aí vem o segredo. Primeiro a palavra bem-aventurados, que é a palavra feliz, contente, satisfeito. Depois vem o caminho correto, que é o seguinte: antes, o que você tem que fazer antes para que você possa discernir, entender? Antes você faz o quê? Tem o prazer onde? E a lei do Senhor? Não me responde que eu vou fazer a pergunta. E é o que você está fazendo, né? Todos os dias você tem um tempo devocional com Deus, não é isso? Percebe? Mas todos os dias você tem um tempo devocional com o Instagram. Mas todos os dias você tem um tempo devocional com o Facebook. Mas todos os dias você tem um tempo para assistir isso e aquilo. Irmãos, eu vou me colocar junto com vocês. Porque isso exige uma disciplina. Isso exige dedicação, exige coração, exige empenho. Não se engane, irmãos. Nós temos que alimentar a nossa vida interior da maneira como nós alimentamos esse corpo. Vocês viram que eu estou bem alimentado, né, irmão? Mas é isso. Uma igreja assim, uma igreja madura, uma igreja que cresce. Uma igreja que não fica só esperando para receber. É uma igreja doadora, e uma igreja doadora é uma igreja próspera. Medita, tem o prazer na lei do Senhor, e essa pessoa medita dia e noite. Aí vem o que eu acho extraordinário nesse salmo, que é a analogia, a comparação da pessoa com uma planta. Onde é que essa árvore está plantada? Aí você tem duas coisas: folha verdinha, que não está seco, né? E fruto no tempo certo. E aí vem aquela frase que todo ser humano está em busca: tudo que você fizer, você terá sucesso. Todas as áreas da tua vida prosperará. Aí a gente esquece todo o resto e toma posse só de ter sucesso, né, irmão? E a crente adora tomar posse agora, né? Mas, queridos, vamos entender o seguinte: o que Deus fala para nós é o seguinte: planta a tua vida no lugar correto. Estende as tuas raízes nas Sagradas Escrituras. Extrai dali os nutrientes para fortalecer esse homem e essa mulher interior, que um dia veio à existência pelo toque do Senhor. Um dia Deus te tocou, Deus te deu vida. E te tocando, te dando vida, abriu os teus olhos. Só que aí você começa tomando leitinho. O problema é quando a gente passa a vida inteira que nem um gatinho, né? Nunca chega a ser tigre. Fica lambendo o pratinho de leitinho, não. Paulo diz: irmãos, bora, vamos crescer,
Vamos por bife de ancho, vamos para picanha, vamos morder carne, vamos para proteína de verdade. Só que isso dá trabalho. Crescer dá trabalho. Por isso, a maneira de entender e compreender, como é que eu entendo o que eu leio? Eu entendo o que eu leio fazendo exatamente o que Felipe fez. Você tem que ler tudo, tem que ler toda a Sagrada Escritura, tem que conhecer o contexto da Sagrada Escritura. Você não pode tirar o texto do seu contexto. Isso é um princípio que a gente chama de princípio de interpretação, ou uma disciplina na faculdade que a gente chama de hermenêutica. Nunca tire um texto, porque quando você tira um texto do contexto, você gera um pretexto. Por que Paulo diz que as mulheres deveriam cobrir a cabeça para a igreja dos corintianos? Porque imagina se o pastor pega esse texto aqui, vamos aplicar isso na igreja. Todas as mulheres a partir, né, com lençol na cabeça, né? Daqui a pouco cobrir, cobre de vez, né? Por que só na cidade de Corinto? Você não lê isso em outro lugar ou para outra igreja, porque, irmãos, havia ali no contexto, numa cidade que tem 2 portos, uma cidade portuária, uma cidade muito promíscua. A cidade era tão promíscua, de Corinto era tão promíscua, cidade, tá, gente? Não a igreja. A cidade era tão promíscua, tipo São Paulo. Mas piorado ainda porque tem 2 portos, que é um lugar de trânsito. 2 portos, cidade pequena, 16 quilômetros no máximo ali. Tão promíscua, que criou-se um verbo para essa cidade, corintianizar. E aí veja, construiu-se num platô assim, numa acrópole, um templo para a deusa Afrodita com 1000 profetisas cultuais que ficavam seminuas, aguardando quem? Os marinheiros. E o culto, que era? Era prostituição, era orgia, a gente chama de hedonismo, era a liberação das vontades, dos prazeres da carne, que só adoecem a alma. É o pecado. E essas mulheres tinham as suas cabeças raspadas. E essas mulheres exerciam autoridade. Para você ter uma ideia, quem era adepto, né? Quem era adepto, se você fosse dessa religião lá de Corinto, né? O homem casado, tem algum homem casado aqui? Deixa eu ver, levanta a mão que você é casado. Então, beleza. Então, você, marido, imagina o seguinte, você deveria liberar, disponibilizar a sua esposa para ela passar pelo menos de 2 a 4 dias fazendo a obra da deusa Afrodite. Qual que é a obra da deusa Afrodite? Qual que é a obra da deusa Afrodite? Sexo, orgia. Então a sua mulher deveria entregar o corpo dela. Faz diferença agora você entender por que Paulo é tão firme que as suas esposas, que as suas mulheres não sejam confundidas com essas mulheres. Então, cobre a cabeça. Não, vou agora seguir. Então, obrigado, viu? Deus abençoe. Então, irmãos, nós temos que levar em conta que tudo que você ler tem um contexto. Existe uma maneira de você entender e a gente não pode simplesmente ler de qualquer maneira, como eu falei para vocês, quando Satanás, a primeira coisa que eu falei para vocês, ataca Jesus, ele faz o uso das Escrituras Sagradas. Olha que sério. Ou seja, você pode fazer um entendimento, uma interpretação, olha só, no princípio de Satanás ou no princípio de Jesus. E qual é o princípio de Jesus ali na tentação? Jesus faz o uso apenas de um livro. Nós sabemos que há 39 livros do Antigo Testamento, ele faz o uso de apenas Deuteronômio. E Deuteronômio é um livro que foi apresentado ao povo de Deus no final dos 40 anos que eles passaram no deserto, quando trocou uma geração. Então você tem uma geração antiga e uma nova geração. Uma geração antiga e uma
Nova geração. Nessa nova geração, há uma releitura de Levíticos, e essa releitura de Levíticos é Deuteronômio. Esse povo que passou 40 anos no deserto, 40 anos. Antes, eles passaram quanto tempo no Egito? Pode falar alto. Isso, perto de 400 anos. Passaram ali, estão diante das águas do Jordão. Aí quando você volta para o contexto de Jesus, quando é que Jesus está sendo tentado? Depois dos 40 dias que ele passou onde? Depois de 400 anos de silêncio profético. Você acha que isso é por acaso? Não. Jesus está inaugurando uma nova geração, um novo povo, um novo tempo, um novo jeito de viver, que somos nós. Então nós temos que sempre tomar muito cuidado, por isso que esse tema, ele nos custa caro. Você entenderá o que você lê se houver alguém que pagou o preço para conhecer o texto, para se dedicar ao conhecimento. Por isso eu digo a você o seguinte, não tem jeito, nós precisamos de mestres, nós precisamos de pastores, nós precisamos de professores, nós precisamos de escola bíblica dominical, e nós precisamos vir para a escola, porque também não adianta ter escola bíblica, né, pastor? Aí eu vou falar, mais 5 minutos na cama. Perdeu de estar aprendendo, perdeu de encher o teu coração com essa palavra viva, poderosa, eficaz. Perdeu de ter clareza. Eu tenho certeza que todos vocês estão em busca da felicidade. Todo mundo que está nesse lugar, nesse ambiente aqui, todo mundo quer ser feliz. Mas a felicidade de Cristo é um contentamento pleno. Você vai se sentir satisfeito com tudo que você tem. Você vai parar com essa ideia de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho está melhor que a sua. Porque a gente é assim, né? A tua vida é maravilhosa. A tua vida é tão boa. Que você não tem ideia. Você olha para o outro lá, que você acha que ele está melhor que você, mas a vida dele é uma desgraça. O cara vive o inferno, meu. E você tem ali a tua vida, o pouco que você tem, mas o Cristo ressurreto, Ele faz toda a diferença na tua família, na tua casa. Você não precisa ter muito. O que a gente precisa é estar no melhor lugar da terra. Você acha? O etíope está procurando isso. Por que ele está lendo a Bíblia? E olha que legal. Deus viu o etíope. Deus viu o mestre. E ele arrumou um jeito de que o discípulo e o mestre pudessem se encontrar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Que todos nós sejamos discipulados a ponto de entender o que nós estamos lendo. E aí, a gente começa a dar fruto. Aí a gente vai conseguir ler. Porque tem gente que pula aquele versículo que eu vou citar aqui agora. Amai os vossos inimigos. Vai lendo, aí deixa eu dar um salto aqui. Ó. Claro, eu te entendo. O inimigo, aquele que mexe com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho, com as tuas coisas, você quer pegar ele pelo colarinho. Você quer espremer a jugular, você quer dar um soco na cara, você quer passar com o carro por cima, sim ou sim? Sim, isso é sentimento. Por isso que o amor ali, fruto do Espírito, não é o que você sente. Não é sentimento, não é essa coisa que eu tenho, por exemplo, quando eu chego em casa, eu vejo a minha princesa, aquele friozinho na barriga, aquela coisa gostosa. Não, o amor ali é o agape. A gente, em português, fala ágape, né? Mas como eu sou professor de grego, eu tenho aluno de grego aqui, depois eles vão pegar no meu pé. Então tem que ler conforme diz o grego. Agape. E o agape, sabe o que é o agape? O agape é uma tomada de decisão de pagar o mal com o bem. O agape é uma tomada de decisão de pagar o mal.
O agape é uma tomada de decisão de pagar o mal. Porque essa história, essa teologia da Gabriela aí é furada, hein, gente? Sabe o que é a teologia da Gabriela? Pastor, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Negativo. Cristo nos muda, nos torna maridos melhores, maridos servos, esposas servas, pastores servos, diáconos servos, técnico de som servos. Posso ouvir um amém? Amém. O amor que Jesus ensinou, você quase não tem referência. Pastor, você não tem referência no grego clássico. Porque outros tipos de amor, que são 10, isso aí que a gente fala de qual, mas são 10. Envolve sentimento, envolve paixão, envolve equilíbrio, envolve uma série de coisas. A pior palavra para amor na língua grega é o porneia, que é exatamente o contrário do agape. Então, do porneia ao agape tem 10 níveis. Então, porneia, né, que hoje você entende como pornografia. Porneia é você gostar de você. É um marido que ele ama ele. Ele suga a esposa. Ele usa a esposa para o seu próprio benefício. Esgota o outro. E aí, claro, o relacionamento é um caos. Imagina isso da igreja. Isso é o porneia. O agape é o contrário. O agape é o fluxo de vida. O agape é servir. O agape é estar junto. O agape é potencializar o outro. O agape é fortalecer. O agape é encorajar. O agape é levar, é dar, doar. Isso é fruto do Espírito, meu irmão. Isso é entender de fato o que Jesus está ensinando. Isso é fazer diferença na sociedade onde nós estamos. Você está entendendo o que Deus está falando nas Sagradas Escrituras? Nos 66 livros, dividido em 2 testamentos, 39 no Antigo, 27 no Novo. Você está entendendo a responsabilidade, a importância? Você não veio para a igreja só para receber, meu irmão, minha irmã. Você veio para servir. Você veio para se envolver nesse corpo orgânico, para ser membro de uma comunidade saudável como essa comunidade, como essa igreja local. O alvo de Filipe, finalmente, depois que ele falou todo o contexto, é apontar para Jesus. É apontar para Jesus. É revelar a realidade da vida de um cristão. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. E Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso é um mistério revelado. Onde está um cristão hoje? Ele está em Cristo. E onde Cristo está? Onde? Já parou para pensar nisso? Por isso que lá no começo de Efésios, no versículo 3 do capítulo 1, olha que legal, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos, onde? Nas regiões celestiais. Já parou para pensar que nós estamos com o pé na eternidade? Já parou para pensar nisso? Isso é sério. Por isso que segurança tem em Jesus. Eu já desfruto. Olha que isso, olha que sério isso. Agora, qual o problema? O problema é que a gente tem gente, tem crente morrendo, secando, esturricado do lado da corrente de águas. Com fome do lado de uma mesa de um banquete. Irmãos, nós estamos na primeira igreja batista de Guaianazes, que é o lugar onde o banquete do Senhor é servido todos os dias nesse lugar, todos os finais de semana.
Deus tem feito isso pela sua graça. Homens e mulheres dedicam a vida e o tempo, dedicam o tempo e a vida, dedicam o que eles têm de melhor para servir o Senhor e servir cada um de nós. Uma igreja não é um teatro, não é um show. Eu sei que a gente faz uma divisão aqui, mas não existe divisão alguma. Ser membro de uma igreja é ser membro do corpo, e todas as partes, todos os membros de um corpo têm função. Todos os membros, todas as partes de um corpo têm função. Então essa história de chegar depois que o culto começou, embora antes do culto terminar, alguma coisa está errada com o teu coração. Mas eu preciso me preparar. Concordo. Procura o pastor. Pastor, quais são as classes aqui de discipulado, de ensino? Eu quero aprender. Quero me envolver. Pastor, me apresentando aqui, ó. Eu quero disponibilizar, e Deus vai discernindo, vai mostrando quais são os dons, e os dons vão fazendo com que a igreja cresça e se desenvolva, e a gente então alcança de fato qual é a mente, qual é a vontade de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Deus nos ajude que um volume maior de pessoas possam ser usadas como Filipe foi usado. Um número maior de crentes desta igreja, das nossas igrejas, cristianismo saudável, possa ser usado como Filipe foi usado. E se o Espírito Santo falar para você, você vai e você vai lá e você vai dar a explicação como Filipe fez. Mas para isso, você entende o que você está lendo? Se você não entende, existe uma comunidade local aqui preparada para dar suporte, para te ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu sei que esse é um tempo, Pai, que o Senhor abre nas nossas vidas. E gratidão a Ti, Pai, com corações inclinados na Tua presença, completamente dependentes da atividade do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça e siga, Senhor, dando maturidade para uma igreja madura como essa. Oramos assim, gratos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam, muito obrigado, gente, pela paciência de vocês, pastores. No fim, Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Estamos chegando ao fim do nosso culto. E eu queria chamar o pastor aqui para a gente encerrar o culto, para orar, para nós encerrarmos. Não se esqueçam que o congresso não termina aqui, né, pastor? À noite temos mais um momento. E os irmãos aí já convidem mais um para estarmos aí, para encerrarmos o nosso congresso, que vai ser bênção. Amém, amados? Pastor, leva essa daí lá para a Faculdade Teológica, que é uma atividade pastoral que eu tenho aqui, que é extrema-unção. Sempre para encerrar sou eu. A abertura nem sempre, mas encerrar é comigo mesmo. Caso sério. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe. Privilégio ouvi-lo. Bênção mesmo. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Dá-nos a coragem e fé de praticar, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, dentre eles este de jogar fora, de perder algo tão precioso como foi ministrado hoje de manhã, que é o tempo, Senhor. Nos ajude a disciplinar-nos, ó Deus, para que sejamos aprovados pelo Senhor e úteis em Tuas mãos. Que aproveitemos, ó Deus, as oportunidades boas que o Senhor nos dá enquanto igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Abençoa o pastor Marcos, sua família, seu ministério.
Que o Senhor continue transbordando nele, para que ele continue sendo bênção para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, deseje a ele um bom almoço. Deus abençoe os irmãos.